Evangelho de Lucas. Sei que é muita informação e você pode... Pô, pastor, não, depois é só me procurar, meus irmãos. Sabe que quarta-feira eu estou aqui de manhã até a hora que Deus permitir. Você vem e detalham alguma coisa que talvez você não entendeu. Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Lucas capítulo 1, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dia. Versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio da ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar um incenso. E durante esse tempo, toda mulher do povo, toda a multidão do povo, permanecia na parte de fora, orando. E durante esse tempo, toda a multidão, versículo 11, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor o povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o Senhor: eu sou Gabriel, quem assisto diante de Deus, e fui enviado para falar e te trazer estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que demorasse tanto no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Versículo 24 e 25. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o opróbrio perante os homens. Santo Deus, eterno Deus, bondoso Santo de Israel, eu te louvo nessa noite.
Te louvo porque nós estamos aqui contemplando a tua face mesmo sem merecermos. Te louvo porque tu revelaste a nós. E o Natal veio como revelação a partir do cumprimento da tua promessa. Te louvo porque tu não nos teve por culpado, mas nos absolvestes, ó Deus, diante desse ato tão gracioso. Nós te louvamos pelo Natal. Nós te louvamos pela vida. Nós te louvamos porque tu és o Deus da nossa história. Eu oro-te, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Lá vem o Natal. Esse tempo tão entusiasmante, tão repetido, todos os anos nós vivemos, mas que nos alegra, nos dá esperança, nos faz ficar mais generosos, mais amorosos, nos faz ser mais gentis, e por que não dizer mais santos? Nós olhamos verdadeiramente para Cristo, mesmo que haja tanto equívoco na compreensão do Natal. Mas antes do Natal, isto é, antes do advento, do acontecimento, da data natalícia, do que nós chamamos de tempo do Natal, no nosso caso, na nossa cultura, dia 25 de dezembro, antes desse tempo, lá na antiguidade, havia um casal crente, piedosos, um casal que era da linhagem sacerdotal. O nome deles era Isabel e Zacarias. Eles eram piedosos, íntegros, cumpriam os desígnios, os mandamentos de Deus. Eles eram crentes, irmãos amados, mas eles não tinham filhos. E o texto explica que eles não tinham filhos, assim era a ideia do Zacarias e também da Isabel, porque eles já eram avançados em dias. E o texto chega a dizer que Isabel era estéril. O Zacarias, em um dos seus turnos, da sua escala, ele era um sacerdote, ele vai cumprir o seu tempo sacerdotal, o tempo de ministração, lá na câmara, lá no lugar da adoração, onde só entravam os sacerdotes. E esse momento foi especial para Zacarias, porque ele recebe a visita de um anjo, o Gabriel. E o Gabriel traz uma boa notícia para ele, uma santa revelação, uma profecia eterna, e diz para ele: olha, ô Zacarias, você vai ter um filho, você e a sua mulher Isabel vão engravidar. E aí o Zacarias, primeiro ele teme a Deus, primeiro ele tem um certo pavor daquela aparição, mas depois ele argue com o anjo, ele conversa com o anjo e ele diz assim: Gabriel, você não está equivocado não? Eu e minha mulher já somos avançados em dia, já passamos o tempo da fertilidade. Aí o Gabriel olha para ele e fala assim: rapaz, Deus ouviu a sua oração. Isto é, certamente Zacarias e a sua esposa Isabel haviam orado por um filho. Você vai ter um filho, e esse filho vai ser o filho que vai trazer grande alegria para a sua família, grande alegria para você e para a sua esposa, mas não só para você e para a sua esposa, grande alegria para o povo, para as cercanias onde vocês estão. Mas aí ele argui, ele diz assim: isso está estranho assim, porque não é comum, não é normal. Zacarias ele ora,
Mas ele faz aquela oração que você não acredita muito. Você já orou assim? Você orou, mas foi palavra assim. Você orou, mas não orou. Você orou porque todo mundo está orando. Você orou porque crente ora. Ou você orou porque a coisa estava tão estranha na tua vida que você orou. Mas não foi assim uma oração, aquela oração que traz a presença, que busca a intimidade com Deus. Tem alguns tipos de oração, e a oração de Zacarias foi um desses tipos, uma oração cheia de incredulidade, porque até o anjo diz, olha, você não vai testemunhar disso não, sabe por quê? Você não creu. Você vai ficar mudo, você não vai falar mais, porque você de verdade não creu, não acreditou naquilo que você estava pedindo para Deus. Existe essas orações, é mais ou menos assim, ó. A oração que não termina. Você conhece a oração que não termina? A oração que não termina é assim. Vou contar um caso verídico. Uma irmã, uma vez aqui na igreja, ela me pediu para orar para poder a aposentadoria ser liberada. Amém, louvado seja Deus, né? Vamos orar para o irmão ser abençoado. E eu estou orando. Mas quem me conhece sabe que eu, quando oro, eu falo, ó, fala bom um pouquinho. Aí eu passo um tempo de oração, depois eu chego lá e falo assim, diz aí, como é que tá o negócio lá? Porque tem que saber, né? Porque é uma coisa, meu irmão, você decide começar a orar. Aliás, Deus te provoca, mas a decisão você decide, mas você não tem como prever o fim da tua oração. E aí, um tempo depois, eu procurei a irmã, falei, irmã, e aí, como é que tá o negócio lá? Saiu? Ih, pastor, faz tempo. Eu falei, ué, e você não fala nada, eu continuo orando aqui, você está orando por uma pessoa que está doente. Quando você começar a orar por uma pessoa que está doente, você não pode parar de orar, a menos que aconteça duas coisas. Ou ela é curada, ou Deus leva ela para o céu. Antes disso você não pode. Então quem começa a orar é a gente. Mas quem diz o fim da oração é Deus. O irmão Luiz Augusto contou uma história para mim também. Estava orando para uma pessoa que estava doente. E está orando. Aí Deus levou a pessoa. Levou. A doença que é para a morte. Aí ele foi perguntar. Ele já fez discipulado comigo, ele sabe. Ele foi perguntar. Não, o irmão foi para o céu. Vocês não falam nada e eu estou orando pelo irmão já que está no céu. A gente começa a orar, mas a gente não tem como prever o fim da oração. Eu sei que tem gente aqui que está orando há 2, 3, 4. Tem uma oração que eu faço que eu oro há 14 anos. Enquanto não é Deus é quem vai dizer quando é que eu tenho que parar de orar. A oração do incrédulo, a oração a lá Zacarias, ela para de orar. Ela começa a orar hoje, orou amanhã, não viu um negócio florescer, aí ele vai, deixa eu deixar esse negócio de lado aqui. Aí você fala, Deus, eu não vou esperar te falar nada não, deixa que eu já decidi, eu não quero não. A oração, isso é uma das orações com base na incredulidade. Você desiste, você não persevera, você não continua. A outra oração é uma oração, desculpa aí, mas é oração farisaica. É oração que mas não é daqui para o céu. É do céu para aqui. Então, vou contar outra história. Quase todo mundo aqui tem um grupo de família, né? E grupo às vezes é um negócio do diabo, né não? É um negócio terrível assim. Mas às vezes não é o grupo. É 1, 2, 3. Você tem que cortar. Aí lá no grupo da minha família tinha um primo, tem ainda, ele está vivo. Ele só não está mais no grupo. Rapaz, ele só entrava para poder infernizar o negócio, criar tensões. Quando a gente via lá digitando, a gente falava, meu Deus do céu, todo mundo já ficava com um ataque cardíaco. Aí minha cunhada, não pediu autorização por ninguém, tirou ele do grupo.
O nosso grupo lá, pergunte para a Deliane, para a Carol, para Felipe. É uma paz, não, filho? Tranquilo. Negócio de Deus, cara. Era só Ele tirar. Entendeu? A oração do... Ele pensa que o mundo gira em torno dele. Então ele causa inferno. Desculpa, palavra ruim, né? Ele causa tensão na vida de todo mundo. Sabe, aquele sujeito que chega na festa, você já fala assim, ai meu Deus do céu, o que ele vai aprontar? Aquela pessoa que você tem toda a delicadeza de falar com ela, porque você sabe que qualquer momento pode vir um jab, né? um fight. Você tem que ter um cuidado danado, todo mundo é todo melindrado, aquele negócio todo assim. Aí essa pessoa que coloca inquietação na vida de todo mundo fica meio... Eu não estou falando, não acontece só comigo não, acho que acontece com vocês também, né? Todo mundo tem alguém que é meio assim perto, eu acho que tem. Na igreja tem. Vai pensando que a igreja não tem não, tem gente que a gente fala assim, não, cuidado. Não. Aí essa pessoa, meu primo lá, vai para Deus e fala assim, Senhor, eu te louvo e te glorifico, mas eu quero te pedir que tu traga paz para minha casa. Ele era o inferno da vida de todo mundo. Mas ele está pedindo para Deus trazer paz para a casa dele. Essa oração é oração de fariseu. A tua vida não está distante da tua oração. O sujeito é aquele, né? Mão de cobra. Você já viu mão de cobra? Nem eu. Mas está pedindo, Deus, eu queria que tu abastecesse os meus celeiros. Mas o cara dá tchau assim, ó. A tua vida, eu estou trazendo leveza, meus irmãos, mas é sério. A tua vida não está distante da tua oração. Essa oração é uma oração incrédula. Você quer que Deus faça em você aquilo que você não está disposto a fazer na vida de ninguém. Você quer que Deus seja amoroso contigo, mas tu não ama ninguém. Você quer que Deus seja gentil contigo, mas tu não é gentil com ninguém. A tua vida, capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, o irmão Cornélio, a palavra de Deus diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E aí a palavra diz que Deus ouviu as esmolas. A oração de Cornélio foi a generosidade dele, foi o ato de bondade dele. Foi mais do que palavras, foi vida, foi testemunho. Porque a nossa vida é uma oração. Aí tem oração também, a oração do... Sei lá, eu ia falar aqui, eu não vou falar não. Eu sempre uso o pastor Marco de exemplo, hoje eu vou usar eu mesmo. Aí você passou o dia todo falando de mim. Lá. Aquele pastor, aquele preto lá. Pô. Aí você falou com seu marido, falou com a tua esposa, falou com teu filho, falou com teu filho que não é crente. Fala não, pô, mesmo que você não goste de mim, não fala não, senão ele vai lá fazer o quê? Aí você falou o dia todo. Falou mal, não falou bem não. Estava com algum problema. Aí você veio para a reunião de oração. Aí quando chegou na reunião de oração lá, aí a irmãzinha lá, Matilde está dirigindo a reunião, fala, agora vamos orar pelos nossos pastores. Aí olha para você, que falou o dia todo do pastor Casalberto, fala assim, ó, você vai orar agora pelo pastor Casalberto. Você fala, meu Deus. Aí está no meio de todo mundo, você levanta as mãos, fecha os olhos. Senhor nosso Deus, eu te louvo o nome por esse preto que é pastor dessa igreja. Eu amo demais. Essa é a oração incrédula, meu irmão. Essa é a oração do Zacarias. O Zacarias ora, mas ele de fato ele só fala. Quando o anjo vem com a resposta, fala assim, ó, Deus ouviu a sua oração. Ele falou, como que pode ouvir uma oração? Não está aqui, mas se eu sou o anjo, eu falo, tu é doido, cara. Tu não orou, pô? Você está pensando, está lidando com quem?
É quase que ele diz assim, não, Deus, eu orei, mas não é para você fazer, não. Não, Deus ouviu a sua oração, você vai ter um filho. Não, eu sou velho, não. Você está lidando com Deus, não tem possibilidades para Deus. Então a dúvida é gerada pela incredulidade. E aí o anjo diz para ele assim, você não vai falar disso que eu falei para você para ninguém. Porque se você falar, você vai distorcer a história. Porque as tuas palavras vão vir alimentadas de incredulidade. Você não queria o bem do pastor, você não queria paz nada, porque você não queria, de fato, você orou para cumprir um rito religioso. Na alma, na vida, não era oração de fato. E o povo está lá fora da câmara esperando, porque quando o sacerdote, era uma semana em média que o sacerdote ficava lá cumprindo o seu turno, e quando ele voltava, era igual aquele pastor japonês, né? E o pastor brasileiro. O pastor brasileiro estava na beira da praia, sentado na areia, contemplando o horizonte. Aí passou o membro da igreja, viu o pastor sentado na beira da praia num dia de semana. Aí botou lá no grupo do Zap. Rapaz, nosso pastor não faz nada para ninguém, pô. Passei agora, terça-feira, 4 horas da tarde, está sentado na praia, não fazendo nada. Aí lá do outro lado, no Japão, o pastor, outro pastor japonês, também estava sentado na praia. E passou um membro da igreja japonesa. A cultura é diferente, né? Aí quando viu o pastor sentado lá, voltou para cá, botou no grupo do Zap. Gente, se prepara. Passei agora ali na beira da praia, o pastor estava numa reflexão espiritual, que domingo, acho que o fogo vai descer naquela igreja lá. Dependendo de onde, de que situação, de que sentimento você está na alma, você expressa a tua incredulidade ou a tua fé. Ó, Zacarias, você não vai falar, porque com esse sentimento que você tem, você vai distorcer o que aconteceu aqui. Você vai dizer, olha, eu fui visitado por um sujeito lá, ele até parecia um anjo, que ele disse uma coisa que eu nem vou dizer para vocês, que vocês vão rir, vocês não vão acreditar. Então você não vai testemunhar até que aconteça de fato. Ele demora, depois sai, o povo, quando olha ele, se decepciona porque ele está envolto na sua mudez. Lá vem o Natal, meus irmãos. E quando o Natal chegar, 3 reações é suscitada no meio da humanidade. Primeiro, é gente que não sabe o que é o Natal. Segundo, é gente que não sabe quem é o Natal. Porque o Natal não é só um acontecimento, um episódio. O Natal é uma pessoa. E terceiro, tem gente que não celebra o Natal, porque não conhece, não sabe quem é. Também não celebra. Tem um monte de pastor aí, amém, louvado seja Deus. Não, Natal não tem que celebrar porque não está na Bíblia. Enfim. A gente não celebra o acontecimento. A gente celebra a pessoa. Porque a nossa religião, eu repito isso é a única que não segue um dogma, que não segue o misticismo religioso, que não segue simplesmente as regras. Nós seguimos uma pessoa, a pessoa de Jesus de Nazaré. É a Ele quem nós celebramos, porque Ele é o Natal. E João Batista, esse a quem o anjo profetizou que haveria de vir, filho de Isabel e Zacarias, é o precursor. É quem prepara o caminho, é quem vem com o megafone dizendo, gente, lá vem o Natal. Lá vem o Natal, gente. Se preparem porque a esperança voltou.
Havia uns 400 anos de silêncio profético. A promessa do Messias estava esquecida no meio do povo. João Batista é o primeiro profeta depois desse silêncio profético. E ele vem dizendo: arrependei-vos, está chegando o Natal. Lá vem o Natal. João Batista é 6 meses mais velho do que o nosso Senhor Jesus. E ele vem trazendo isso, mas essa diferença, essa expressão, o Natal, ela pauta a nossa fé, meus irmãos. Como eu disse, eu vou repetir para você gravar, é mais do que um acontecimento, é mais do que uma data. 99,9% de chance de Jesus não ter nascido no dia 25 de dezembro. Há muitas teorias acerca do dia, da data do natalício do nosso Senhor Jesus. Mas isso pouco nos importa. Porque nós não celebramos um acontecimento. Nós não celebramos uma data. Nós celebramos Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. O que é o Natal? É a chegada do Salvador. Mesmo que João já havia dito que virá um, que na verdade veio antes dele, porque o nosso Deus, o Cristo, o Messias é o Verbo encarnado. Ele é eterno. Mas ele tem o tempo da sua dispensação no tempo da segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus. Então o nascimento, o Natal, é a chegada do advento do Messias, da manifestação do Filho, daquele que nos unge com a sua graça. E quem é esse Natal? É Ele mesmo. É por isso que eu e você temos que, como cristãos, temos que nos alegrarmos, nos entusiasmarmos, encher a nossa alma de esperança, porque lá vem o Natal. Mesmo que nós saibamos que não é no dia 25, mas a ideia cultural e até psicológica está dizendo, olha, está se aproximando o Natal. É como se Cristo estivesse se achegando a nós. E quando esse Natal chegar, e preste atenção, meus irmãos, o Natal, ele pode chegar a qualquer momento da existência, em qualquer dia da semana, do ano, do mês. O Natal chega no nascimento, mas ele pode chegar também no dia que você se encontrou com Cristo. Sabe, naquele caminho que Paulo fazia, que vem uma voz e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Naquele dia ali foi o Natal de Paulo. Naquele dia que você estava perdido nesse mundo e daqui a pouco uma coisa começou a pupilar no seu coração, na sua alma, que você disse: onde é que eu estava que eu não vi esse Cristo antes? O Natal chegou na sua vida. Mas o Natal também pode chegar na volta dele, ou na sua ida, ou na nossa ida. O Natal é quando Jesus chega na vida de alguém. Aí nasce o Natal em nós, nasce Cristo em nós, porque Cristo é o Natal. Eu vou te convidar para começar a caminhar, ou para continuar caminhando, na esperança do Natal. Lá vem o Natal. É hora de refazer, rever, reconduzir, reavivar. Dar 2 passos para trás para virar para o lado certo. Porque lá vem o Natal. E o Natal é Cristo. Amém? Amém.